O Rio Grande do Sul se encontra em uma situação de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, como inundações, secas, tornados, por diversos fatores geográficos e atmosféricos interligados. Em primeiro lugar, temos que citar a localização. O território do estado possui latitude média. Isso quer dizer que ele está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Exatamente nessa faixa, a manifestação de sistemas distintos da atmosfera, como as massas de ar úmidas, quentes, que provêm da Amazônia, bem como as massas de ar que sofrem influência do Atlântico e, é claro, a única massa de ar fria do Brasil, que é a polar atlântica. A convergência entre massas de ar distintas, quentes, úmidas e frias, podem ocasionar eventos climáticos de instabilidades que podem durar de horas ou até vários dias. Outra característica geográfica importante que devemos citar é sobre a influência do oceano e o território sul-rio-grandense. A corrente marítima que passa no litoral é de característica quente e assim ela acaba contribuindo para o aumento da temperatura da água do mar, o que por sua vez pode intensificar a atividade convectiva e a formação de tempestades muito intensas. Outro destaque que desfavorece a região do Rio Grande do Sul nessa situação foi a topografia. A verdade é que a Serra Gaúcha está localizada na região norte do estado e ela atua como uma barreira geográfica, como se fosse um grande muro, dificultando o transporte das massas de ar que estavam muito úmidas na região sul para avançar para outras áreas mais setentrionais do território brasileiro. O relevo é muito acidentado também, né? Consequência disso é que essa serra também foi bastante encharcada. Assim, toda a água que estava naquela região desceu para a região mais plana e acabou acumulando na porção meridional do estado e também na região leste, exatamente onde a capital do estado acabou sendo surpreendida aí por grandes aumentos significativos da Lagoa dos Patos. E o ponto de escoamento de toda essa água é feito no Canal da Barra, que é uma ligação entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Ele tem uma estreita saída de escoamento dessa água e também pouca profundidade. O processo de sedimentação nessa área está dificultando ainda mais a capacidade de escoamento da água. Além destes fatores geográficos, a manifestação do fenômeno atmosférico oceânico El Niño. Durante El Niño, há um aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico e uma alteração climatológica em todo o mundo. E no Rio Grande do Sul não vai ser diferente. Neste caso, as chuvas ficam mais intensas na região sul e no norte do Brasil tende a um período mais seco. Já quando nós temos La Nina, haverá um período de longa estiagem na região do Rio Grande do Sul e o contrário acontecerá na região setentrional do país, ou seja, na Amazônia. Os índices lá ficarão muito maiores do que a média histórica. As mudanças climáticas também são um grande destaque que nós temos que falar, não tem como deixar de falar. Na geografia, a gente estuda tempo e clima. O tempo, a gente sabe que é o estado momentâneo da atmosfera. E o clima é a sucessão habitual dos fenômenos de tempo. A partir dessa sucessão, nós temos condições de fazer os climogramas, que é isso que vocês estão vendo aí. Nós temos aí as barrinhas, que são as quantidades de chuvas em cada mês, e a linha é a temperatura, a oscilação térmica. Isso aí, para chegar nesse ponto, nós tivemos que ter 30 anos de análise. Só que nós estamos percebendo com os estudos desde 1901 até o presente momento que a temperatura média do mundo inteiro e também das regiões brasileiras estão tendo um aumento expressivo. Os institutos de pesquisas espaciais, o INPE e outros institutos, universidades federais, têm levantado dados fundamentados cientificamente dessa elevação, bem como outros organismos internacionais
tem se pautado na defesa da redução das emissões de poluentes atmosféricos e dos impactos ambientais que o homem tem promovido no espaço geográfico. Por consequência disso, o Rio Grande do Sul, por estar na região exatamente geográfica, onde há contato entre massas de ar distintas, influência da maritimidade, da influência ali da costa brasileira, das correntes marítimas, juntamente com a manifestação do El Niño, que é um fenômeno meteorológico que causa chuvas, e mais o aquecimento global, esses eventos extremos aí vão começar a acontecer com muito mais intensidade. Quando tivermos La Niña, vai ser o contrário. Teremos aí períodos de escassez de umidade de forma tão agressiva que também prejudicará toda a população. Abastecimento de água, geração de energia, tudo poderá ser comprometido também. O que nós temos que fazer? Medidas mitigadoras, que são aquelas que o governo, prefeituras se pautam em defender, mas a longo prazo, tentando reeducar também a própria população para que as gerações futuras tenham cuidado da tentativa de preservação daquele espaço. Há países que já estão tentando fazer isso e estão recolocando a cobertura vegetal no leito dos rios, retirando a ocupação humana do leito dos rios. Isso é uma prática muito interessante que poderia ser aplicada em vários municípios de grande adensamento populacional, pois a área da planície de inundação nas grandes cidades de crescimento espontâneo acabaram sendo ocupadas. Então as pessoas acabaram ocupando também, assim como faziam no interior, nos espaços rurais. Quando vieram para as cidades, ocupavam os espaços urbanos. A área que deveria ser naturalmente preservada da planície de inundação sendo ocupada. Isso impacta diretamente essa população, primeiramente porque a água naturalmente iria subir nesse espaço. A criação de bacias secas, quando há um aumento da chuva, haverá a drenagem dessa água para a bacia seca. Há também reservatórios subterrâneos que estão sendo construídos em outras partes do mundo para tentar inibir o aumento da água nas regiões aí mais baixas dos municípios. Mesmo os lugares que já construíram e gastaram bilhões e bilhões de dólares na construção desses reservatórios subterrâneos, que muitas vezes estão debaixo de grandes cidades, no Japão, nós temos cidades desse tipo, já estão chegando ao seu limite máximo de capacidade de retenção de água. E com a continuidade dessas manifestações atmosféricas, possivelmente, nem mesmo toda a tecnologia de países de grande destaque poderão ser suficientes para conter o aumento dos níveis das águas, com as precipitações, com os eventos extremos. Um estudo realizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mapeou o Brasil todo e as áreas susceptíveis aos eventos climáticos extremos. Ele identificou, infelizmente, que o Rio Grande do Sul tem uma das regiões com maior risco em todo o espaço nacional. Então, o que nós vemos é que a combinação dos fatores geográficos, atmosféricos, torna o Rio Grande do Sul uma região particularmente vulnerável a esses eventos extremos. É fundamental acompanhar os alertas meteorológicos. Toda a população deve tentar se atentar para esses alertas meteorológicos para que possam tomar as atitudes. É lógico que o governo precisa implantar medidas de avisos a essa população para que elas tomem providência imediatamente e procurem áreas seguras. A construção de edificações, de locais seguros, com áreas de abastecimento, deverão ser construídas para tentar minimizar os impactos das perdas de vidas. Gestores públicos e empreendedores privados também devem considerar os riscos nos espaços urbanos e rurais. Deste modo, considerando os riscos dos eventos climáticos futuros a serem manifestos na região sul do Brasil, as medidas de infraestrutura deverão ser adequadas e favoráveis à retenção ou absorção das águas quando manifestarem-se de forma extrema com as chuvas. Há também
uma grande preocupação com o período da seca, que vai continuar e compromete diretamente o agronegócio, a agricultura e o abastecimento, não só da região, mas também para todo o Brasil. Então, a forma de captação de água, o armazenamento dessa água também deve ser levado em consideração para que, quando chegar La Nina, que é o outro fenômeno meteorológico que o Rio Grande do Sul sofre de maneira expressiva, não venha mais uma vez castigar toda essa área e toda a população sul-rio-grandense. É importante estar preparado para lidar com esses eventos e tomar medidas para minimizar seus impactos, reduzindo a vulnerabilidade de qualquer região do Brasil. Um grande abraço.